Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pode ficar sentado mesmo, retém na sua cabeça. Vamos orar nesse momento por essa mensagem. Senhor, Deus, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença. E te coloco, Senhor, aqui a sua igreja, Senhor. Que o Senhor, ó Pai querido, possa nesse momento, Senhor, me ajudar, ó Pai querido, a ministrar essa mensagem que o Senhor colocou e queima em meu coração. Que o Senhor me dê sabedoria, que eu possa transmitir da melhor forma possível. Que o Senhor, ó Pai, unge, ó Deus querido, a mente e os ouvidos da Tua igreja, para que possam, ó Pai, todos terem o entendimento da Sua palavra e absorver, ó Pai, cada um a sua porção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir na Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2. Aleluia. Deus é maravilhoso e Deus já tem, neste culto, o Senhor já tem falado nos louvores. Parece clichê, né? Falar isso, mas é verdade. Hoje nós vamos falar de um chamado ao avivamento. Amém? Glória a Deus. Um chamado ao avivamento. Vamos ler aqui Joel, capítulo 2. Quero também convidar a amada igreja para, no restinho dessa semana, você tirar um tempinho e ler o livro de Joel inteiro. É só 3 capítulos, irmãos. Você vai lá, vai separar. Se você separar 10 minutos do seu dia, com certeza em 2 ou 3 dias você vai conseguir ler. Amém? É um convite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3. Aí depois os irmãos segura a Bíblia aí que nós vamos ler mais. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião e dai alerta no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e espessas. Trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Vem um povo grande e muito poderoso, o qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante desse grande exército vai um fogo que consome, e atrás dele uma chama que abrasa. Diante dela a terra é como o jardim do Éden, mas após dele um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. Amém. Pausa. Depois vamos continuar lendo. Glória a Deus. Irmãos, o dia do Senhor. Esse texto de Joel é muito conhecido. É citado pelos apóstolos. Ali no dia de Pentecostes, a irmã estava louvando ao Senhor. E Deus usou ela aqui para ministrar sobre o dia de Pentecostes, lá em Atos 2. E o servo do Senhor citou justamente o texto de capítulo 2 de Joel. Porém, nós conhecemos esse texto só lá no finalzinho, nós vamos ler ainda a parte boa. Mas é necessário que nós entendamos, né, o contexto geral do que o Senhor está falando com o povo aqui. Esse é um convite para que as pessoas
que servem a Deus, eu, você, as pessoas naquela época, retornem ao Senhor. Louvado seja Deus. Porém, quando nós lemos aqui, esse texto está falando de uma forma figurada, né? O Senhor está falando de algo físico para aquela época, mas também o Senhor está falando de algo espiritual, de algo que o povo está deixando a desejar na vida espiritual daquele povo. Os servos de Deus estão deixando algo a desejar. E aqui fala sobre uma trombeta. Na cultura, irmãos, judaica, a trombeta era usada para anunciar guerra, né, para fazer festas e também para louvar ao Senhor, né, para convocar o povo à adoração. E nesse texto nós vamos ver duas etapas dessas trombetas. Porém, aqui, quando nós lemos no início aqui do primeiro capítulo, tocai as trombetas em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Essa trombeta, irmãos, é um alarme para um despertamento. Pessoas que estavam, louvado seja Deus, ali, que servem a Deus, que creem em Deus, mas tudo passou a ser algo corriqueiro, normal, e eles viviam praticamente ligados no automático. Então o Senhor fala com o profeta para tocar essa trombeta como se fosse um alarme para acordar o povo que estava dormindo. Não é uma trombeta para que aquelas pessoas que estavam ali, digamos, numa zona de conforto. Essas trombetas não eram para simplesmente fazer com que as pessoas balançassem para lá e para cá. Não era para simplesmente fazer as pessoas se movimentarem e continuar no mesmo estado. Essa trombeta era de despertamento. Era para arrancar as pessoas do sono. Arrancar as pessoas daquela situação que elas estavam. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 14. O versículo 14 diz assim. Não, desculpa, irmão, são 15, por gentileza. Agora nós vamos ver a outra forma da trombeta. Tocai a trombeta em Sião. Santificai um jejum. Proclamai um dia de assembleia solene. Essa segunda trombeta, ela é diferente da primeira trombeta. A primeira trombeta foi para tirar as pessoas do sono. Essa segunda trombeta, irmãos, foi para convocar as pessoas para se reunirem. Porque Deus estava querendo falar com o seu povo. Então, nós vemos dois pontos, duas trombetas diferentes. E hoje, o Senhor está trazendo esta mensagem também para nós, para os nossos dias. Por acaso, eu pergunto para a igreja, existe alguma semelhança nisso que nós estamos lendo, que aconteceu lá atrás, com aquilo que nós vivemos e testemunhamos hoje? Tem alguma correlação quando nós olhamos, louvado seja Deus, para as congregações, muitas vezes até mesmo para nós? Existe uma relação? Será que as pessoas estão, digamos, sonolentas? As pessoas estão no automático, servindo a Deus de uma forma, aleluia, Jesus,
como se fosse um hobby, ou como se fosse um entretenimento, os louvores, o momento dos louvores, é claro, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos alegrar na presença de Deus. Mas hoje nós estamos observando algo que está acontecendo com a igreja. A igreja do Senhor está dispersa e dormindo. E a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Porque muitos estão indo para a igreja, indo para a presença do Senhor, estão congregando, estão vindo à igreja, mas eles estão num sono terrível, porque usam o momento do culto, usam o momento do louvor para fugir da vida que está levando, para fugir das lutas que tem enfrentado, do sofrimento que tem enfrentado, ou do cansaço que tem enfrentado, do tédio que tem enfrentado. As pessoas vêm para encontrar um escape, e Deus nos consola. Isso faz parte também. Quando nós passamos diversas situações, o Espírito Santo nos consola. Mas a igreja do Senhor, o Evangelho de Cristo, ele não é entretenimento, ele não é um hobby, ele não é um passeio de fim de semana, ele não é uma fuga. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja por fuga, outras vêm para a igreja e vêm buscar ao Senhor por medo do castigo. Mas muitos se esqueceram de odiar o pecado, odiar os convites do mundo por amor a Deus. A maioria das vezes as pessoas estão buscando, estão deixando algumas práticas, não por amor a Deus, mas porque tem medo da condenação. E o Senhor nos oferece, sim, a salvação. Mas aí, quando nós chegamos nesse ponto, a gente começa a falar, então tem um paradoxo, porque você está dizendo que a igreja não é um hobby, a igreja não é um entretenimento, mas que o Senhor nos consola e que nós temos que nos alegrar. Nós temos que estar felizes na presença do Senhor. Aleluia. Mas existe uma diferença, irmãos. Vamos ler o versículo 16, antes de nós falar da diferença. Aleluia. Porque nós lemos a princípio, né? Nos 3 primeiros versículos, nós lemos sobre algo que o Senhor estava mandando. Algo que era tão poderoso que à frente desse exército era como se fosse o jardim do Éden, mas depois que ele passava era um deserto desolador. Só para nós relembrar. Aí, agora, nós estamos, louvado seja Deus, recebendo um alerta do Senhor, aqui no versículo 15. E a partir do versículo 16, o Senhor começa a nos ensinar o que nós devemos fazer. Amém? Versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua câmara e a noiva do seu tálamo. Amém. Segura e pausa de novo. Então aqui o Senhor começa a nos ensinar o que nós devemos fazer para buscar o avivamento verdadeiro. Congrega o povo. Nós estamos fazendo isso agora, para chamar todo mundo, os anciãos, o sacerdote, as crianças,
os bebês que mamam, o noivo e a noiva que acabaram de se casar. Olha, irmão, a importância, o momento mais importante da vida de um casal. Eles acabaram de se casar, foram para a lua de mel. Aí o Senhor fala assim: não, chama eles agora. Eles abandonam a sua lua de mel, abandonam o que eles estiver fazendo. Não importa o que você esteja fazendo neste momento, abandona, congrega. E depois que todos estiverem congregados, faz o quê? Primeiro passo: santifica. Santifica. A palavra santificar é separar, irmãos. Hoje, ao sair da tua casa e vir para cá, congregar, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos nos santificando ao Senhor. Você separou esse momento, você separou a sua vida para estar aqui hoje e louvar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Então você está santificando. Então o primeiro passo é chamar todo mundo. Não deixa ninguém para trás. Louvado seja Deus. Toda a igreja. Ninguém pode faltar. É um dia solene. Esse é o primeiro passo para a gente buscar o avivamento. Vamos ler o versículo 17. Glória a Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, viu, irmãos? Bastante. Versículo 17. Isso é importante, ó. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Chamem os sacerdotes, chamem os ministros do Senhor, e esses chorem na presença de Deus. Quando fala aqui ele está falando do tabernáculo, entre o altar e o pendre. Mas se nós formos pensar hoje, seria, louvado seja Deus, diante da congregação, diante do povo. Então, chame os ministros, chame os pastores, os presbíteros, os pregadores, os ministros de louvor, e estes apresente o povo de Deus e chore na presença de Deus. Aleluia. Mas não é qualquer choro, nós vamos entender daqui a pouco. Chore na presença de Deus e peça misericórdia ao Senhor. Senhor, não entregue a tua igreja ao opróbrio, não entregue a sua igreja a esta frieza espiritual, porque senão as nações vão zombar de nós, dizendo: aonde está o teu Deus? E aí eu pergunto, igreja, qual a frase que nós mais temos ouvido nos últimos dias? Quando alguém está enfermo e nós preocupados, e aí vem aquelas pessoas usadas, mas não por Deus, e fala: onde é que está o teu Deus? Na televisão, para os irmãos que assistem, eu quase não assisto mais televisão, glória a Deus, mas às vezes eu vejo na internet, alguns canais que eu sigo, mostrando as pessoas em canais abertos dizendo exatamente essa frase: onde está o Deus? Afrontando o povo de Deus. E sabe o que é ainda pior? Muitas vezes pessoas que são, louvado seja Deus, levantados para ministrar esse evangelho, na maioria das vezes ministros de louvor, sentado na mesma mesa, e eles
quando as pessoas se escarnecem da palavra de Deus e zombam do teu povo. Porque infelizmente o povo de Deus está nessa situação que estamos lendo aqui no livro de João. Uma frieza espiritual trazida através do costume. Mas a igreja não é costume. Louvado seja Deus. O Evangelho não é só mais uma religião, só mais um modo que nós escolhemos de viver. Mas o Evangelho, louvado seja Deus, é a palavra viva, verdadeira e eficaz. Aleluia. Jesus Cristo veio, viveu sobre esta terra, pregou o seu Evangelho, morreu por mim e por você, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai. E nos enviou o Paracletos, o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita e vive em nós. Ele vive em nós. Ele não é apenas, louvado seja Deus, algo que nós decidimos fazer para nos sentirmos bem. O Evangelho é algo que nós escolhemos viver, porque fomos escolhidos por Ele. E o vivemos independente de qualquer coisa que aconteça no mundo, em minha casa, em minha família, porque Deus, fazendo ou não fazendo o que eu espero, Ele continua sendo Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, a Bíblia diz o seguinte: que se por acaso te perseguirem, te irritarem e mentindo disserem todas as blasfêmias contra você, por amor a Ele, a Bíblia diz que você é bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, irmão, significa mais do que feliz. Imagina o dia mais feliz da sua vida, que algo extraordinário aconteceu. Esse dia nem se compara com essa felicidade que Mateus capítulo 7 fala, quando você for perseguido. Aleluia. Louvado seja Deus. Lemos o 17. Vamos para, glória a Deus, para finalizar, tá, irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que está bom. Glória a Deus. Nós ficaremos aqui até meia-noite para fazer um homem, mas a Bíblia diz também que seja feito tudo com ordem e decência. Aleluia. Vamos agora no versículo, aleluia, 28. Versículo 28. Glória a Deus. Diz assim: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre o servo e as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça.
Aleluia. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor diz também, para que a gente venha entender esse final. Primeiro, o Senhor nos mostra o que pode acontecer conosco nesta frieza. E aí o Senhor começa a nos ensinar o que fazer. E por isso que eu convidei os irmãos a ler o livro inteiro, porque ali vai dizer assim: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Mas o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, o que o Senhor está querendo nos dizer com esta frase? De todo o vosso coração. Porque a Bíblia pede para que o homem rasgue o seu coração diante do Senhor. É porque nesta época as pessoas tinham o costume de rasgar as suas vestes em forma de luto, em forma de arrependimento. Eles rasgavam as suas vestes, pegavam uns panos de saco e como se fosse esses, hoje em dia saco de batata, né? Aquele fetinho, né? E as pessoas vestiam aquilo em sinal de arrependimento. Mas as pessoas se acostumaram a fazer isso. Alguém tropeçava, aí rasga a veste, chora e saia na rua. Eles saíam, vestiam esse pano e saíam assim andando de joelho, às vezes não, mas chorando muito, e fazendo aquela cena. E aí o Senhor diz: rasgue o seu coração, busque de todo o teu coração. E há alguma semelhança com o que nós vemos hoje? Nós vemos muito barulho, eventos assim maravilhosos, e glória a Deus por isso. A palavra está sendo pregada, mas muitas vezes é algo externo. É algo externo. As pessoas estão fazendo, como eu disse no início, por entretenimento. Existe hoje uma grande quantidade de pessoas que ministram o Evangelho, pessoas que, não é uma crítica, pessoas que sentam num banco, é só para vocês entenderem, vocês vão captar a mensagem. Pessoas que sentam num banco, diminuem a luz e falam com voz de choro, dizendo que Deus tem que fazer isso e aquilo para você, porque você é isso e aquilo de Deus. Não, irmãos, o Evangelho não é esse. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que vão mentir sobre nós. A Bíblia diz que será difícil a nossa vida no meio desta terra. É isso que a Bíblia diz. Deus pode me abençoar? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas se Ele não quiser também, Ele não vai fazer. Mas quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, quando estamos ministrando a palavra do Senhor, nós estamos confrontando este mundo, esta geração. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas renoveis a vossa mente pela palavra de Deus. Então, nós somos, aleluia, a pedra no sapato deste século. E ninguém gosta de pedra no sapato. Ninguém gosta. Irmãos, se todo lugar que você for, você estiver sendo super aceito, preocupe-se.
Preocupe-se. Algo errado não está certo. Amém? Amém. Rasgue o seu coração, que é que logo do outro lado você vai encontrar a misericórdia de Deus. Então, rasgar os nossos corações na presença do Senhor. Eu creio que nesta igreja todos já teve essa experiência de você orar ao Senhor e você sentir como se o seu coração estivesse sendo rasgado. Tem capítulo 20 de Jeremias, acontece algo extraordinário. Jeremias obedece a Deus. E aí, no capítulo 19, ele está profetizando contra aquele povo, contra os sacerdotes. E no capítulo 20, o sumo sacerdote, alguém vai lá, leva a informação, a fofoca, né? Alguém vai lá e fofoca para o sumo sacerdote. E você nem sabe, Jeremias está lá embaixo, falando que vai acontecer isso e aquilo com você e com todo o povo. Ele fala, pega ele lá. Aí eles pegam Jeremias, chicoteia ele, tira a roupa dele e deixa ele nu, totalmente nu, chicoteia ele. Depois amarra ele próximo ao templo, numa cerca, e deixa ele passar a noite inteira lá. Durante a noite ele começa a orar ao Senhor. Ele fala, Senhor, o Senhor me iludiu. Depois, irmãos, em nome de Jesus, leia o capítulo 20. Fala, Senhor, o Senhor me iludiu. Quantos de vocês já teve esse sentimento? Senhor, o Senhor me iludiu. Eu acreditei, fui fazer aí, mas o Senhor me iludiu. E agora a sua palavra é vergonha e zombaria para mim. Pois a partir de hoje, nunca mais eu vou pregar a sua palavra. E nem vou pronunciar o teu nome. Jeremias fala isso na oração, Jeremias. Não é o irmão Jeremias da igreja, não, é o profeta Jeremias. Ele fala, nunca mais. Essa foi a última. E, né, irmãos, pela situação que ele estava passando. Mas, aí ele continua contando a história para a gente. Ele fala, mas a palavra do Senhor queimava dentro de mim. E eu lutei pela noite inteira e não pude me conter. Aleluia. E aí de manhã o sacerdote fala, vai lá e solta aquele cara lá chorando. E aí eles vão lá e soltam. Quando solta ele, a primeira coisa que ele faz é se levantar, andar até a porta do templo e bradar, assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Rasgar o coração é quando você não consegue conter, irmão. Não é apenas um choro, um resmungo, ou aleluia, um glória que você solta, mas é quando aquilo invade, queima e arde dentro de você e você não consegue conter. Aleluia. Como aconteceu com Jeremias, ele não conseguiu conter. Ele estava nu, ferido, humilhado, as pessoas passavam e zombavam dele, ele estava chorando na presença de Deus, e a carne dele, o sentimento dele, a emoção dele diria, nunca mais eu vou falar o teu nome, nem pregar a tua palavra, porque eu fui iludido. Mas ao mesmo tempo ele estava numa luta interna, algo queimava dentro dele.
Aleluia. Algo queimava. E nós somos humanos, assim como Jeremias. Meu Deus, ai de mim me comparar ao profeta Jeremias. Eu sou insignificante, louvado seja Deus, perto dele. E eu sinto, eu tenho às vezes os meus conflitos diante do chamado de Deus na minha vida. E eu creio que você tem também os seus conflitos diante do chamado de Deus na sua vida, mas em nome de Jesus. Se tem uma guerra, aleluia, se tem uma luta que você precisa perder, é a luta que você luta para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E se você está vivendo algo muito difícil hoje, eu tenho algo para te dizer, igreja. Em algum momento vão te desamarrar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eles não vão suportar e em algum momento vai te desamarrar. E assim que desamarrar você levanta, ergue a tua cabeça e diz: assim diz o Senhor. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao chamado de Deus na sua vida. Quero convidar a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero contar um breve testemunho sobre isso. Não resista ao Espírito Santo e não desista de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Quando eu me converti ao Senhor, uma das primeiras missões que Deus me deu foi ministrar o Evangelho para minha avó, por parte de pai. E ela era espírita e minha avó me amava demais, muito. Mas quando ela soube que eu me converti, ela falou assim: filho, é a sua vida, você faz o que você quiser, mas tal dia e tal dia você não vem aqui não. Mas aí, só de pirraça eu ia. Exato nos dias que ela falava assim: não vem aqui, eu ia. E depois de muito tempo orando a Deus e ministrando para ela, quando eu voltei da Bahia, eu estava na missão, anos se passaram eu orando. Aí um dia ela ligou para minha mãe e falou assim: eu quero que você e o Thiago venham aqui. Nós não desistimos de orar por ela. E aí, quando chegou lá, o que foi? Aí ela falou assim: eu quero que vocês orem pela minha vida, porque hoje eu estou me entregando a minha vida ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não desista de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Só que a cobrança do inimigo foi grande e minha avó ficou doente. E ela veio a falecer por causa da doença, mas ela faleceu salva. E Deus é tão maravilhoso, Deus zela nos mínimos detalhes em nossas vidas. Porque na última vez que eu vi a minha avó, ela queria muito isso aqui, ó, no banheiro dela, cerâmica na parede. E eu sei fazer. E eu fui lá fazer. Teve pessoas que falaram assim: sua avó não vai voltar para a casa dela, ela está lá embaixo e você sabe como é que está. Eu não vou fazer, minha avó. E eu fui fazer. E minha tia falou assim: eu vou sair. Minha tia mora embaixo e minha avó morava em cima. Só que minha avó estava na casa da minha tia, que ela não aguentava subir, né? Eu vou sair e você não deixa sua avó fazer nada. Tá bom. E a minha tia saiu, eu estou lá em cima e estou vendo só a minha avó passar por cá, passa para lá. Eu falei: eu vou deixar ela fazer o que ela quiser. E aí minha avó fez um almoço para mim, irmãos, delicioso, o melhor feijão que eu já comi na vida.
E ela me chamou para almoçar com ela. Ela fez o meu prato, fez o prato dele. Eu comecei a comer ali, orando junto, eu comecei a comer. E ela não comia. Eu falei, você está bem agora? Ela falou, eu estou com muita dor, eu não consigo comer. Eu falei, Senhor, o que eu oro com você? Ela pegou e falou assim, olha, mas antes eu quero dizer algo. Eu falei, o quê? Sabe o que eu faço? Ela falou assim, eu sei que isso é represália do inimigo, mas sabe o que eu faço? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, eu danço. Porque ela gostava muito de dançar. Ela ficou em pé e falou, dança comigo. Aí eu comecei a dançar com ela e dançando com ela ali. E ela começou a louvar a Deus. Cantar louvores. E nós dançando. Foi a última vez que eu vi minha avó. Então, não desista. O pior é que parece a situação, talvez chicotearam você e deixaram você amarrado na cerca. Mas não resista ao Espírito Santo e não desista do que Ele te chamou para fazer. Eu quero orar com vocês, irmãos. Quero pedir para a irmã louvar o último louvor que você louvou, junto com os irmãos aí, em nome de Jesus. Eu quero profetizar. Esse é um ato profético. Aleluia. Um ato profético. Oh, aleluia. Quero orar, quero convidar o presbítero, fazer o que a palavra nos ensinou. Nós estamos congregados. Convidar a pastora, o presbítero, e vamos agora aqui diante do povo. Oh, aleluia.